Boa alvorada, bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que esteja vendo este vídeo. O meu nome é Kaique, para quem me conhece, suponho, para quem não me conhece, prazer. Eu leciono a disciplina de História e hoje o conteúdo que nós iremos ver neste vídeo é do sétimo ano. A matéria, para ser específica, é os modernos Estados Nacionais. Bora lá? Pois bem, os modernos estados nacionais nós já vimos um pouquinho na escola, tá? Mas para fortalecer mais ainda, eu acho necessário, eu vou dar uma pincelada em alguns pontos. Creio eu que muita gente já esqueceu ou lembra vagamente o que nós trabalhamos, então eu vou deixar aqui neste vídeo o conteúdo para a gente ter mais facilidade, ok? Bora lá então. Como todo mundo já sabe, eu gosto de separar em bloquinhos o meu conteúdo para ficar mais exemplificado. Então, é claro que nesse daqui eu não deixaria de fora, eu decidi separar em três aspectos. Primeiro, a introdução. Segundo, o sistema de alianças feito pelo rei. E, por fim, as características de um moderno Estado nacional. Pois bem, a introdução, a gente tem que saber que o período que nós iremos estudar é o século XIV, de 1501 depois de Cristo até 1600, o período de 100 anos, tá? Um século. E conseguimos compreender que a matéria ela é específica para o continente europeu. Aqui, o continente europeu, nesse mesmo período, no século XIV, ele vai estar passando por diversas guerras, pestes, fome, gerando crise no feudalismo, que era o atual, o sistema então regente. A gente tem que entender que a principal guerra que teve é a Guerra dos 100 Anos, e que não durou 100 anos, tá? Por incrível que pareça, durou 116, com alguns períodos de paz, outros de combate. E vai ser um conflito contra dois países, um a Inglaterra e outro a França. E nós teremos também a peste negra, que é quando nós estudamos o feudalismo, é um momento de uma peste que teve dentro do continente europeu que dizimou inúmeras pessoas. Então, a gente já sabe que o continente está tendo várias crises. E com isso, o feudo, nesse contexto, ele vai deixar de ser autossuficiente e vai ser necessário o comércio para as pessoas elas se alimentarem, terem vestuário, roupas, dentre outras coisas. A igreja e a nobreza, eles perdem o controle social dentro da sociedade europeia. Durante o feudalismo, quem dava as cartas da política era a igreja e a nobreza. Com o início da formação dos modernos Estados Nacionais, quem vai ganhar grande papel de destaque é a classe que nós conhecemos como burguesia e rei. A burguesia e o rei, ao mesmo tempo que ganham poder, elas se tornam as principais classes europeias da formação dos modernos Estados nacionais, elas que começam a dar as cartas. A burguesia ela vai se tornar forte através do renascimento comercial, que nós estudamos, a volta do comércio entre a Europa e a Ásia com o Oriente. E o renascimento urbano, que as pessoas elas começam a migrar para as cidades, e com isso a burguesia ela vai ter grande poder, vai começar a construir grande influência dentro da sociedade europeia. O rei ele vai ganhar poder através do sistema de alianças que fez com três classes, é que nós veremos agora à frente. O primeiro sistema de aliança feito pelo rei vai ser com a burguesia, as duas classes mais poderosas então. O rei ele promete padronizar para a burguesia a moeda. Burguesia a gente lembra que vem de burgo, né? São os servos que eram expulsos do feudo, começam a trabalhar no burgo, compram o burgo e se tornam burguesa, tá? A pessoa que mora dentro do burgo, ela trabalha com comércio, e aí eles têm muito poder. E com isso, a burguesia ela tinha alguns problemas dentro da sociedade, porque dentro da região europeia tinha inúmeras tipos de moeda. Para a burguesia é ruim. Imagina você sair de uma região, ter um tipo de moeda. Você vai com seus produtos para outra região, é outro tipo de moeda. E aí fica péssimo para a burguesia fazer comércios. Não tem como se enriquecer facilmente.
E o que vai acontecer? O rei, ele chega para os burgueses e fala: se vocês me apoiarem, eu posso dar a padronização da moeda dos locais que eu tenho influência. E com isso, a burguesia ela vai dar dinheiro para o rei em troca, tá? Vai ser uma via de mão dupla. E o rei, o que vai fazer com o dinheiro da burguesia? Ele vai montar um exército profissional, ou seja, um exército permanente, que sempre vai estar naquele local que o rei precisa. Outra questão, o rei começa a conquistar os feudos e unificar seu reino. Então, vários feudos que tinham os senhores feudais começam a ser conquistados pelo rei. O rei, nesse momento, ele vai querer o poder político, porque ele já era rico. O rei não precisava de dinheiro, ele precisa do dinheiro para formar um exército profissional e forte. E com isso, a burguesia, nesse intuito, ela vai querer apenas o poder econômico neste exato momento que nós estamos falando. Seguinte, a outra sistema de aliança vai ser o rei, como nós podemos ver, o rei e a nobreza. Aqui, o rei ele vai disponibilizar os principais cargos militares no exército para a nobreza, ou seja, os generais, os comandantes militares. Em troca disso, a nobreza vai dar boa parte das suas terras para o rei. Lembrando aqui que a nobreza são os senhores feudais, tá? E o dinheiro da burguesia do que o rei tinha, ele que paga o soldo, ou seja, o salário para os militares, os altos comandantes da nobreza. E também a gente tem, por fim, o terceiro sistema de aliança, que é o rei. Ele vai disponibilizar os principais cargos administrativos para o clero, os membros da igreja. E o clero, em troca disso, vai disponibilizar para o rei algumas partes de suas terras. Lembrando que a igreja católica, durante a Idade Média, é a senhora feudal mais poderosa que nós tínhamos. Ela detinha grande poder de terra. Só que a observação muito importante que nós devemos fazer é que os modernos estados nacionais, eles surgiram de formas diferentes e épocas distintas. Ou seja, um moderno estado nacional surgiu em determinado ano, depois passa à frente, 20 anos é formado outro. Temos que entender que elas formam de formas diferentes e épocas distintas. E quais são as características de um moderno Estado nacional? Primeiro, centralização política e administrativa em torno do rei. Poucas pessoas começam a ter a administração, o comando dessa administração. Outra questão que a burguesia gostava muito é a moeda única dentro do território do rei. Outra questão, terceiro, introdução de impostos reais. Esses impostos para manter o exército. 4. Implantação de tribunais reais, ou seja, tribunal que é vinculado ao poder do rei. Surgimento de uma burocracia, aquela burocracia que você tem que qualquer coisinha, vai abrir uma firma, vai passar um documento em suas mãos de posse, você vai comprar determinado local, algum terreno, você tem que assinar um documento, você vai comprar um carro, tem que assinar documento. Então, a gente tem que entender que surge essa burocracia aqui durante a formação dos modernos Estados Nacionais. 6. Formação de um exército permanente profissional, ou seja, o exército vai estar sempre prontinho para a guerra. Lá no quartel, não sei se vocês já repararam, nós temos um quartel aqui na cidade de Pouso Alegre. Chegando lá, a pessoa que vira soldado, ela treina dia, tarde, noite, apenas para o ofício da guerra. É o que é feito aqui. Durante o feudalismo, o senhor feudal só tinha um exército durante a guerra. Com o moderno Estado Nacional, o rei vai ter um exército permanente. A delimitação das fronteiras, ou seja, agora tem fronteiras bem delimitadas no território nacional. E o primeiro primeiro moderno Estado Nacional a se formar vai ser Portugal, em 1139 depois de Cristo. Depois nós temos a Espanha e dentre outros países que se formam, ok? Essa matéria foi bem simples, curta, tá? Só para nós conseguirmos relembrar um pouco sobre o conteúdo estudado. Beleza? Ok? Alguma pergunta? Eu estarei à disposição de vocês e até a próxima aula.